Excelente noite, seja bem-vindo ao quinto episódio da Next Grow Filmes, o nosso podcast aqui. E hoje, uma figura especial nesse quinto episódio, Alan Tresse. Meu irmão, seja bem-vindo, obrigado por aceitar esse convite Valeu. especial. Sinta-se à vontade aqui e quiser se apresentar para o público, falar quem você é aí e a gente já começa o nosso bate-papo. Legal, legal. Bem, meu nome é Alan Tresse, sou empresário, tenho 42 anos. Sou aqui de Toledo desde que nasci, minha família também é daqui. E tô curtindo uma fase nova da vida agora, organizando, Show. planejando. E é um prazer estar aqui com vocês, cara. Obrigado pelo convite. Sempre bom falar com as pessoas, sempre bom dar exemplos bons para que sirva de motivação para alguém, né? E bom chegar na casa das pessoas também através dessa telinha que tá aí, né? Acho muito legal isso. Show, show. É isso aí, gente. Hoje o bate-papo vai ser muito bom, bem descontraído. Vamos conhecer a história dele e principalmente pegar bastante ensinamento aí. Você que está acompanhando esse link, presta atenção. Clica no joinha, deixa o seu like, dá uma boa noite aqui no chat, uma boa tarde, um bom dia. E se inscreve no canal. Nós estamos no quinto episódio e vai sair muita coisa boa daqui. Então já faz isso e vamos lá para o nosso conteúdo, vamos lá para nossa conversa. Alan, fala uma coisa pra gente. Que trajetória é essa que você está descrevendo aí desse novo momento? O que te trouxe esse novo momento? Conta um pouquinho aí pra gente saber quem você é e o que você faz. Legal, legal. Bem, eu construí uma empresa de 25 anos e essa empresa tem toda uma história, né? Conta pra nós. E então assim, eu fui motorista, né? As primeiros o primeiro entendimento que eu tive de negócio, eu comecei a gostar de caminhão, andava junto com meu pai era motorista, e aí eu era piolho de cabine, de caminhão, peguei o gostinho do negócio ali de dirigir, de carga, descarrega e carrega e tá junto, e claro, também criança sempre gosta de estar perto do pai e Sim, da mãe, sim. né? Isso é normal. E aí eu peguei esse gostinho aí com meu pai, e aos 19 anos fiz minha carteira de motorista e comecei a trabalhar para o meu pai. E então passei aí 5 anos trabalhando para ele. Como todo negócio familiar, o meu também, a minha relação com meu pai sempre foi bem pesada, bem difícil. Mas confesso que também me trouxe grandes coisas, grandes experiências, né? Me fortaleceu. E aí eu fiz faculdade durante esse período também. Fiz faculdade de biologia, porque eu gostava de biologia. Era uma coisa que na época, isso eu comecei em 2001 fazer faculdade. Então assim, naquela época, tudo era por causa da falava muito questão climática, não sei o quê, quem vai se dar bem é o biólogo e tal, Sim, né? E sim, aí, sim. eu embarquei nessa também porque Aquecimento gostava, aquecimento global, global mudança, é, e não sim. sei o quê, e dejeto e tal. Se falava um pouco, mas ninguém nem fazia ideia, né? Todo mundo Biomassa. achava que amanhã o biólogo já ia ser o cara, né? E Sim. aí não foi bem assim. Cara, é sempre assim essas ondas da mídia, É né? sempre assim, cara. E aí pega, né? Imagina a galera. Eu vejo muito também, ó, já pra introduzir um assunto aqui dos jovens que estão entrando na faculdade, cara. Você conversa com um jovem de 19 anos que tá entrando na faculdade, cara, ele tá entrando por causa de alguma coisa. Sim. Ele não faz ideia do que ele vai enfrentar a hora que ele sair da faculdade, cara. E eles acham que vão sair prontos, né? E É, não saem, né? ele acha que ali ele é um período que ele tem que passar, porque depois dali ele vai começar a ganhar dinheiro. Aí é o contrário. É o contrário, Ele vai ele não começar a faz ideia. construir depois, né? E eu não era diferente, era assim também, né? E aí, nesse período que eu fiz faculdade, eu também guardei um pouco de dinheiro. A função motorista, naquela época, era uma função que dava para ganhar uma graninha. Não E que hoje hoje? não. Ah, hoje também é legal, cara, porque vamos pensar, de lá para cá tem 25 anos de diferença, né? Hoje o motivo é um pouco diferente. Hoje o motivo é porque
falta mão de obra, não tem motorista. E aí Então acaba pagando mais. tem que pagar mais. E aí o motorista ele é concorrido hoje, né? Para você contratar um motorista. Naquela época é porque o transporte dava grana. Ah, Já tá. dava bem, entende? Era um negócio que tinha uma margem boa. Então, como eu trabalhava para o meu pai também ali, então eu tinha um salário legal. Pagava a faculdade, ainda sobrava uma Show. graninha. E aí eu guardei um pouquinho de dinheiro. E quando eu cheguei no final da faculdade, cara, eu percebi que ser biólogo não era um negócio que ia dar o que eu gostaria de ter Mas no você curtiu futuro. a faculdade? Eu curti, cara. Até hoje você gosta, assim, de biologia? Eu gosto. Eu até iniciei um mestrado depois, pra você ter É ideia. mesmo? É, eu iniciei... De tanto que eu gostava do negócio, cara. Aí, show. Eu fiz pós-graduação, depois eu iniciei o mestrado, e aí vi que não ia dar conta, porque foi no meio ali que eu já estava com a empresa, e aí parei. Mas eu gostava bastante do negócio. E, cara, faculdade é um troço maluco, né? Você faz tudo que você quiser, né? Parece que é o mundo que você viveu, assim, que nunca mais você vai ter, e eu acho que é um pouco disso também. Mas, enfim, terminando essa fase aí, a faculdade e tal, eu cheguei pro meu pai e fiz uma proposta para ele para comprar o caminhão, porque ele tinha um caminhão que ele trabalhava e esse outro caminhão que ele tinha comprado para eu trabalhar. Com o dinheiro que você guardou, dava pra comprar um caminhão. Ou Dava não? para comprar, eu lembro até hoje, cara, tipo um terço do valor do caminhão. E aí a minha proposta para ele foi o seguinte: eu sabia que ele estava querendo parar, ele já estava aposentando e tal. Eu dava aquele dinheiro de um terço do caminhão e ele me parcelava ali. Cara, conforme fosse sobrando dinheiro, eu pagava aquele caminhão para ele. E eu, inclusive, paguei aquele caminhão, não deu 2 anos, eu paguei aquele caminhão Show. parcelado. O que sobrava, eu pagava o caminhão. Queria ter um caminhão quitado logo, né? E aí, ele aceitou a proposta, né? E me vendeu esse caminhão. E até uma curiosidade, cara, quando ele vendeu esse caminhão, a gente estava falando um pouquinho antes dos pais rígidos e tal, né? Ele me vendeu esse caminhão com uma condição. Que eu Você tinha que pagar. Então duas, né? Que eu tinha que pagar, senão o bicho ia pegar, né? Sim. Mas a segunda condição era que eu continuasse sendo motorista daquele caminhão. Ah, você não poderia empreender. Não poderia contratar alguém para colocar, porque senão eu ia quebrar, senão eu não ia dar conta, senão não ia ter margem para. Enfim, a condição era essa. Eu vou te vender, mas você vai cuidar desse caminhão, vai ser o motorista e pronto. E deu E pra aí, cumprir? e aí eu falei, cara, beleza. Eu sabia que depois que eu comprasse eu faria o que eu quisesse, né, cara? Tava no teu Eu nome? falei, fechado. Enfim, né? Comprei o caminhão dele e 3 meses depois, o que que eu fiz? Coloquei o motorista, né, cara? Meu pai ficou maluco, cara. Meu pai ficou doido, porque eu sempre também fui desse de, cara, começou a falar que não dá, e eu vou mostrar que dá. Sabe? Eu sempre fui meio competitivo com relação a isso. Isso também me impulsionou. Eu Sim, acho que é uma impulsiona. questão que a gente Sim. precisa colocar né, na frente e falar, eu vou vencer esse S- negócio, né? Com Isso serve certeza. para a vida. E aí eu contratei um motorista, 3 meses depois, aí fui trabalhar de vendedor, e aí Em outro ramo. em outro ramo fui dar um ar, assim, né? Pensar o que que eu ia fazer e tal. Mas por que você quis sair assim? Você viu que era uma boa oportunidade colocar o motorista lá e ficar ganhando ali a diferença. É porque assim, ó, eu passei 5 anos de motorista. Ah, tá. Também tava meio Eu cansadão, né? tava cansado, cara. Eu Sim, tava sim. assim, eu já sabia também que sendo motorista, eu não ia ser nada no sentido de empresário, Sim, crescimento. empreendedor, crescimento e tal, né? E não que esteja errado isso, porque, cara, dá pra se viver como motorista, mas não era aquilo que eu Sim, queria. sim. E eu defini isso e até quando eu comprei o caminhão, a primeira coisa que eu já tava na minha cabeça assim, primeira coisa, eu não quero mais ser motorista, cara. Eu quero ser um dono de empresa, eu quero ser alguma coisa maior. E aí fui trabalhar fora porque primeiro que sobrava tempo, né? Então assim, coloquei motorista, cuidar de um caminhão como gestor não dava trabalho. E aí eu pensei, poxa, eu tenho que fazer uma rendinha a mais aí, alguma coisa, eu vou trabalhar de vendedor. Sim.
Cara, eu trabalhei um ano de vendedor. Nesse um ano serviu para também aprender um monte de coisa nova, abrir a cabeça e definir também que eu iria realmente viver de transporte. Show. É, porque aí eu vi o mundo lá fora também, né? Porque até então eu tinha estudado e tinha sido motorista. E nesse período eu falei, poxa, cara, o transporte é um negócio legal. Eu acho que dá para viver disso, mas eu preciso escalar, né? Se eu não escalar, não vai adiantar nada. Sim. Um caminhão, aí resolvi comprar mais um caminhão. E, cara, até então, para comprar o segundo caminhão, vamos financiar 100%, né, cara? Foi meio na. Não tinha sobrado dinheiro suficiente para já comprar outro caminhão, né? E aí eu financei 100% de um segundo caminhão, comecei a buscar cliente, comecei a correr atrás, comecei a Boa. tentar entender um pouquinho mais do negócio como negócio. Mas isso nós estamos falando, cara, eu tava com quanto? Com 23 anos, 24 anos, cara. E aí comprei, quando eu tava com esse segundo caminhão já comecei a sentir o gostinho, poxa, já tenho Boa. dois motoristas, né? E tal, e como que funciona aqui, falar com o cliente e tudo mais. Então, começou meio que a água bater na bunda, assim, né? E forçar eu buscar novos negócios. E esse buscar novos negócios me trouxe mais oportunidades de comprar o terceiro caminhão com um negócio Show. Show. garantido e tal. E aí foi, daí eu comprei o terceiro caminhão. É, as portas foram se abrindo, as coisas foram se organizando. Eu comecei a entender que eu deveria ficar cuidando do negócio como um negócio escalável. E, cara, assim foi. Comprei quatro, cinco, seis, enfim. Quando você entendeu que era o momento de você acelerar e se teve algum momento que você olhou e falou assim, é o momento de brecar? Teve esse momento? Cara, não teve, não. Você só acelerou? Eu só acelerei. Claro que outros negócios, né? Agora com experiência a gente sabe que depende muito do momento que a gente está, financeiro, emocional e tudo mais. Mas o transporte, eu vejo que aconteceu isso com muitos transportadores que são grandes hoje e tudo mais. O que acontece, cara? Você tá sempre na pressão máxima, sabe? Você compra mais um caminhão, é como se fosse mais uma empresa rodando. Pô, você tem que Hum, colocar um administrador que é um motorista. Você tem que treinar esse cara. Você tem que ter um bom negócio para esse sim, caminhão trabalhar, senão ele te tira dinheiro ao invés de. Ele nem empata, ele tira o dinheiro do seu bolso, sabe? entendi. Então você tá sempre naquela pressão máxima. Então, cara, você vai fazendo volume e trabalhando para o volume. Entende? Sim, E aí vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. E eu acho que até por isso que eu cheguei num momento de falar não dá mais, sabe? Porque eu passei 25 anos nessa pressão máxima, então você também. A gente emocionalmente e espiritualmente, a gente tem fases, tem limite, tem. e a gente começa a colocar na balança e percebe que nem tudo é ser gigante e tal, né? E eu também, comigo também aconteceu isso. Então é um pouco diferente. Eu já tive outros negócios que era muito mais fácil de você modelar. Cara, dá para acelerar, agora dá para acelerar. Agora dá para segurar um pouquinho. Sabe? No Sim, sim, sim. transporte não, cara, você tá no 12 sempre. O transporte é um negócio mais tenso de trabalhar. Quantos caminhões você chegou nesses Eu 25 cheguei a anos? 33 caminhões. Caraca. É, 33 caminhões que foi agora final de agosto foi quando eu defini vender. Vendeu tudo. Vendi tudo, vendi tudo. E assim, nesse período desses 25 anos, quando chegou ali, eu tava com 18 caminhões, 18 caminhões. Aí eu comprei um posto de combustível, porque a demanda já De, fazia de sentido. combustível. Já Sim. fazia sentido ter um Boa. posto e tal. E os meus caminhões eu comecei a concentrar numa prestação de serviço exclusiva para ter mais margem, para poder diminuir custo, tudo mais, questão de gestão, né? Sim. E aí eu comprei um posto de combustível
e achei que o posto de combustível era assim, como eu tenho a transportadora aqui, tem um posto de combustível, vai ser a mesma coisa e deixa o pau torar. E aí eu aprendi que não, que Coisas diferentes. são negócios diferentes, cara. Mas A só com gente, os caminhões sustentava o posto? não, Não. não, não. Era uma coisa que eu imaginava, É, cara. então, você falando, pô, tô com 18 caminhões, tô gastando, sei lá quanto de combustível eu gasto, 100 mil de combustível. Cara, quanto será que é o custo de um posto? Essa margem desses 100 mil paga tudo. Na minha cabeça era essa conta também. É, Mas quando você comprou, percebeu que cara, não. e eu vou te falar, um monte de amigo meu já falou isso. Cara, mas como assim, né? Sim. Ah, como assim, pô? No final agora aqui, no final não, no ano passado ainda quando eu tava com posto, a gente consumia 100 mil litros de combustível por mês, com esses Porra. 30 e poucos caminhões. Isso dá 600 pau por mês de Seis. combustível da transportadora. Sim. Aí isso mantém? Não mantém, cara. Não mantém o posto? Não. Caramba, O cara. volume tem que ser muito grande, porque a margem é muito pequena, cara. A Caramba. margem é muito apertada. O custo operacional de um posto não é tão baixo quanto parece, né? E a gente se engana com isso, cara. E Sim. amigos meus que sempre gostaram, assim como eu, na época que eu comprei, falei, cara, eu quero ter um posto. É tão legal o posto, né, Não, cara? sim, porra. Parece que é tão. Por quê? Porque a gente, quando era jovem ali, até da época da faculdade, gostava de pegar o carro e ir no posto. Tipo, tomar uma Sim, com a sim. galera, Imagina entendeu? ser meu. Aí imagina ser dono, né, cara? Então, cara, eu tinha essa pira assim, não, vou ter um posto ainda. E aí, quando surgiu a oportunidade, fui e comprei. Isso foi em 2017. Quanto pagou no posto? Aliás, eu vou perguntando de valor e você fala se quiser agora. Sim, sim, cara, na época foi pouca coisa, cara. Não deu meio milhão, assim. Nossa, eu pensei que era mais caro um posto. Não, na época, até assim, ó, vamos pensar. Eu não lembro exatamente o valor ali, porque tem aí, tinha que ter um fluxo de caixa também envolvido e tal, né? Mas eu falei, cara, com X valor eu toco esse posto aqui. Até minha conta era assim, eu acho que era 350 mil de fluxo de caixa e tal. E eu falei, com esse valor aí eu toco tranquilo. Eu tinha isso em caixa. Eu falei, De tô de boa. boa, né, cara? E aí a margem aqui, eu ajeito a margem, né? Eu coloco uma margem melhor e tal, né? Não entendi de mercado, né, cara? Sim. Tipo, tudo É outra viajando, coisa, né? viajando, né, cara? Achando que. Enfim, né? Cara, foi uma lição, cara. Foi uma lição. Eu fiquei 8 anos com esse posto que eu peguei em 2017 e foi uma lição de negócio com comércio, né? Que é totalmente diferente do transporte. O transporte, que é uma prestação de serviço, ele é muito mais pesado de fazer acontecer, só que ao mesmo tempo essa questão de margem e tal não é um negócio que você sofre tanto. Sim, a recorrência, né? Questão comercial, não é Sim, tão sim. pesada e tal. E já o posto, cara, o posto não, é comercialzão mesmo, como se fosse uma loja Sim. né, de alguma coisa de comércio. Enfim, foi uma lição, passei momentos apertados do posto, tive que tirar dinheiro da transportadora, colocar no posto e vice-versa e tal. Mas também me forjou. Me forjou, cara. Foi o segundo negócio que eu tive e aprendi muito com ele. Você acha que o posto nesses 8 anos foi mais positivo ou mais negativo? Em todos os termos. Em todos Botar os numa sentidos, balança. Se né? você fosse falar, cara, foi ruim, foi bom. Eu vou te falar assim, cara, olhando para a questão do negócio, é que é difícil mensurar, né? Do negócio pessoal e tal, 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 porque emocionalmente ele me trouxe um desgaste, né? A gente fala, me forjou, né? Sim, mas quanto gastou? Quanto me custou isso, Pois né? é. E o retorno E financeiro compensou isso? então, é uma pergunta extremamente difícil, cara, extremamente difícil. Esses dias eu falei para minha esposa, eu falei, olha, eu tenho a impressão que se a gente não tivesse partido para esse lado, a Tava até gente hoje com os estaria, a caminhão? gente estaria melhor psicologicamente e talvez não quisesse vender os Caramba, caminhões. cara. Porque juntar tudo isso foi pesado, entende? Entendi. Conciliar tudo isso. E aí talvez teria sido melhor se eu não tivesse. E talvez não, eu não sei, cara, é difícil. É, É não, uma, é é uma difícil. pergunta muito difícil, assim, de. Mas até que você ficou bastante tempo, 8 anos. Fiquei, cara, Mas fiquei você acha que você bastante. ficou muito tempo porque é um perfil seu
investir naquilo? Você acha que se você tivesse se desfeito numa primeira barreira difícil ali do posto, não teria sido melhor? Porque o que que você acha? Eu acho que foi por persistência mesmo. É, né? É, Persistência ou insistência? insistência, né? Insistência. Veja os caminhões, mesma coisa, né, cara? Porque nunca foi fácil. Eu fiquei 25 anos, né? Sim. Nunca foi fácil. Mas compensa. Compensou. Exato, eu pensando no Eu acho resultado. que é isso, É, né? pensando no resultado. O posto, mesma coisa. Passei um período ali, alguns períodos difíceis. Vou dar o exemplo da greve de 2018, cara, dos caminhoneiros. Não sei se Certo. você lembra dessa fase Sim, aí. sim. Cara, virou um caos. Foi Virou um com o caos. Temer. Foi, Barra depois Bolsonaro. foi. Mas começou com o Temer. Começou com o Temer, Sim, eu lembro. 2018. Cara, foi uma para dono de posto, cara. Para você ter ideia, aqui em Toledo baixou uma galera lá no meu posto querendo meter fogo no posto. Mas por quê? Que... Porque o que que aconteceu? Olha que Eu não lembro os cena, velho. detalhes. O pessoal Era um negócio do diesel, não era? Ou não? era os caminhoneiros que estavam fazendo a paralisação por causa do frete, tabela de frete, preço do Certo. diesel, todo esse cenário. Só que todo mundo meio que engatou nessa greve. Sim, sim. Cara, começou a greve, todo mundo falou: é isso aí, vamos quebrar tudo e não sei o que, não sei o que. Desse jeito, cara. A galera inflamou a greve. E aí, até eu, como dono lá do posto, o que acontece? Um dia eu paguei um churrasco pra galera que tava fazendo a paralisação ali no trevo, cara. Eu fui lá e paguei um churrasco. É isso aí, vamos fechar tudo e tal. Beleza, cara. Aí começou a faltar combustível. Não sei se você lembra disso. Sim. Começou a faltar combustível. E daí, a primeiro momento, beleza, a galera falou: é isso aí, já não vai ter combustível, então agora vamos quebrar tudo mesmo, né? Vamos todo mundo ficar em casa porque não tem carro para andar e tal. Legal. E aí, cara, como que eu vou viver sem vender combustível, cara? Não, não tem como. Como, como empresa, né? E aí eu falei: poxa, cara, mas aí complicou. Oi, e deu até fila, né? Não foi, né? Não foi essa que Cara, deu fila fila, nos postos. Eu fila, fila. lembro Quando até hoje. chegava. Aí o que que acontece? Lembro. A gente conseguia uma carga de combustível, chegava a carga, baixava a fila. Sim. A galera vinha assim em peso, cara, virava um troço maluco. Maluco, cara. É, aí o que que acontece? Começou a ficar difícil, aí eu, como era do transporte já e tal, eu comecei a conseguir umas cargas assim. Ah, cara, não, vem aqui, vamos colocar. A galera, pra você ter ideia, a galera que eu paguei o churrasco lá na paralisação veio lá querendo meter fogo no meu posto, cara. Imagina. Sabe, Isso que ele pagou o churrasco, hein? velho, Imagina se não paga o velho, churrasco. sabe por quê? Porque eu tava vendendo combustível e teoricamente indo contra a greve, você Sim, entende? sim. Porque eu tava facilitando, eu tava tendo. Eu falei, cara, vocês são loucos, cara. Que Começou a loucura, ficar velho. insano o negócio, entendeu? E aí, cara, imagina, eu fazia um ano que eu tinha o posto, cara, eu fiquei quase louco, cara. Fiquei quase louco, meu Deus do céu. Então, assim, passei por algumas situações assim que foi tenso, cara. Foi E você tenso. vê que foi uma insistência o posto. Foi, cara, foi. Aí, assim, essa fase ruim, daí eu pensava assim, não, vai melhorar, né? Depois, ano que vem, daí troca o governo, daí não sei, não, Sempre vai assim, melhorar. né? Vai vir uma margem, porque a questão também comercial do combustível, cara, é o concorrente que fala qual que vai ser a tua margem. Não é, os caras acham que é tabelado. Muita gente acha que o Sim. combustível é uma commodity tabelada. Não é, Que né? não é o concorrente que fala. Se É, ele se ele baixar, baixar e eu não baixar, não vendo. não Simples vende. assim, né? Caramba. E aí é um negócio agressivo isso, sabe? Bem agressivo. Muita gente fala de cartel, de posto. Ah, não, mas os caras combinaram o preço. Porque ele passa no meu estabelecimento e vê lá, R$ 5 o litro. Passa no do lado, tá R$ 5. Cara, por que a gente tá colocando o mesmo preço? Porque se eu colocar menos, ele vai baixar também. Sim, É muito simples, não é um é óbvio, né? combinado. Então é um negócio muito óbvio, mas para as pessoas é difícil de entender, Sim, sim. né? E aí eu achava, não, vai melhorar, as coisas vai baixar e o preço e não sei o quê, e a gente vai. E cara, e aí foi 8 anos.
Até que chegou o ano passado que eu decidi, falei, não, cara, posto não, ele tá me desgastando mais do que me trazendo retorno. E aí, claro que foi uma oportunidade também, o meu posto, cara, eu deixei ele bonito, organizei, Onde que gestão é? É, boa. é aqui em Toledo, não? É, lá na JJ Muraro, posto Shell, que tem na JJ Muraro. Eu tinha acabado de. Acabado não, eu tava vencendo já meu contrato com a bandeira. Eu tinha bandeirado Shell, então tava tudo bonitão, assim e tal. E aí, cara, quando eu anunciei a venda, foi rapidão pra vender. É? Foi rapidão. Aí ganhei um agiozinho em cima e tal. Então você tem que sempre vender o negócio em alta, né? Sim, sempre. Não tem como você sair na baixa, senão você perde dinheiro. E aí, e assim foi. Mas aí nesse período aí das minhas empresas, eu comprei um segundo posto, que faz 3 anos quase. Naquele momento eu estava tão animado com questão de fazer volume em negócios, que eu pensei, poxa, eu vou montar uma rede de posto. Porque um é pouco, mais 10 dá para ganhar grana. E aí, olha a loucura, né? Do alto e baixo, né? E aí eu Um eu tô comprei. ficando louco, 10 eu 10 tô tranquilo, né? 10 eu Me coloco dinheiro no interno. bolso. E tem a ver com a insistência, né? Você vê, ó, tem a Sim, ver com, sim. não, mas se eu fizer um pouquinho diferente aqui, um pouquinho diferente ali, eu consigo. Comprei mais um posto, e tinha vontade de comprar, eu até cheguei a negociar mais três. Depois que eu tinha comprado o segundo, eu negociei mais três e já ia para cinco. E aí eu comecei a montar um grupo de investidores que eu ia cara, aí eu ia Ia abraçar. pra cima. Toledo, hoje eu não sei, mas na época tinha 42 postos. Eu pensei, cara, se eu tiver 10 postos em Toledo, eu tô bem. Porque daí é o seguinte, daí eu mando no preço. Manda. E é um negócio aberto, cara. É, eu É vou livre, colocar, né? é livre. Então assim, se eu tiver uma margem melhor, eu vou ganhar dinheiro. E para eu ter uma margem melhor, eu tenho que ser dono desse grupo aqui. Que Uhum. daí esse grupo inteiro vai ter margem. E só que não deu certo, cara. Esse pensamento foi muito mais uma questão emocional, de ego e tal, do que uma questão lógica. Pô, legal, fala um pouco disso aí. Isso é bom. Eu comecei a perceber que eu queria, cara, eu tô lendo um livro, inclusive, cara, que é muito legal, que ele fala, que é Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, que ele fala o seguinte: as pessoas são movidas pela inveja. E, cara, é muito. É isso, cara. É isso. Eu fui muito isso e luto todos os dias para não ser mais isso. É. Porque assim, cara, você tem amigos, você tá na tua galerinha ali, todo mundo falando de negócios, todo mundo falando de crescer, todo mundo. E aí daqui a pouco o cara dá certo, teu amigo. Você fala, cara, ele deu certo. Pô, por que que eu não tô dando certo? Não, eu vou dar certo também. E aí você age sem pensar, você entende? Com motivo errado, né? Motivo errado, cara. E você nem percebe, cara. Nem percebe. Porque isso tá lá dentro, é tipo uma sementinha. Tá no Sim. seu subconsciente isso. E às vezes isso vem lá de trás, né? Às vezes da criação, enfim, de alguma memória em relação a isso. É, Mas o ser humano, ele tem esses sentimentos no coração, né? tem, tem. Cara, eu cresci nas minhas empresas. Eu, particularmente, eu não sou um cara que. Eu não me lembro de um momento que eu tive inveja de alguém. Assim, eu não tive essa semente. Eu não tenho Uhum. inveja de ninguém. Nunca tive, né? Mas eu sempre fui muito competitivo. Muito. Tipo, muito competitivo. Então eu via a galera crescendo, tipo, nas clínicas que eu tinha, e aí eu falava, não, cara, eu preciso ir pra cima também. O meu detalhe foi a competição, não foi a inveja. Sim. Mas, cara, se você olhar, os dois são motivos errados. Aham. Os dois são os motivos errados pra você crescer e ampliar as coisas. Sendo que, na verdade, você pode ir pelo caminho do propósito, de abençoar pessoas, É. abençoar famílias. Você vê que as duas são sementes ruins. Sendo que, cara, a única competição é a nossa competição própria, cara. É. Eu ser melhor que ontem, eu ser um empresário melhor que antigamente, né? Então, cara, e
essa questão da competição, ela também é igual você falou, né, cara? Não é só a competição, tem o próprio ego, né, Ego, cara? não, total. E a gente acaba se confundindo, nem a gente percebe o que que a gente tá fazendo, às vezes, Sim, né? fica cego. Fica cego, cara. Emocionalmente fica cego. E por que que não dá certo? Não é que não dá certo como sucesso financeiro. Como o sucesso financeiro, acontece as coisas. Sim. O problema é que você chega num limite emocional e espiritual que você vira um bosta, cara. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive burnout. Aí, ó. Burnout, depressão. E aí Cara, eu te pergunto, eu não conseguia. Eu falei no outro episódio. Eu não sabia nem mais quanto eu tinha de dinheiro. Eu ganhava muito dinheiro. E, cara, pra mim aquilo ali, eu olhava e falava, e aí? guardar dinheiro em casa. Mas muito dinheiro em casa. Minha esposa falava, cara, se alguém entrar aqui, vão Foi. achar que você é bandido, velho. Porque normal é bandido É, guardar dinheiro em casa. Eu falei, mas, é, cara, fazer o quê? Tá rodando dinheiro, velho. E aí você chega nesse limite. Foi o que aconteceu comigo. sim. Burnout. Eu tinha 20. Ah, 4 anos já. 4 para 5 anos. Eu tinha 20, 23, 24 anos. Esgotado. Não, 24 anos você tem que estar com a testosterona batendo Tem. 2.000, irmão. É, Não, tá cansado já. e aí Capturando. eu te pergunto, né? O que que é um cara com burnout e depressivo? Pra que serve um cara assim? Não serve pra nada, né? Pra nada. Só pra ficar na cama É, dando trabalho. é, Tomando remédio pra dormir. é. Pra nada, velho. Então, cara, e isso olhando de fora, imagina de dentro. Certo, Imagina a né? gente, né, cara? Eu também passei por, por um cenário muito parecido, inclusive, só que mais recente, agora com 40 anos, né? E aí envolveu essa transição dos 40 anos, que é uma situação um pouco diferente. Só quem passa entende. É igual a gente estava falando antes, cara. Eu já tinha visto amigos falar assim, não, cara, eu tô numa crise aí de meia-idade, tá meio esquisito. Mas que é isso? Que crise de meia-idade? Não consegui entender. Mas hoje eu entendo. E aí, como eu tava falando, cara, essas motivações erradas, elas podem gerar muito capital, mas pode, pode não. Cara, 99% das vezes vai te arrebentar, cara. Toma do outro lado, É, velho. vai te arrebentar. E você sempre pode perceber, todo mundo que passa fala a mesma coisa. E fica parecendo as histórias são iguais, mas elas são. Todo mundo que passa por isso fala, cara, não valeu a pena. Sim, Eu falo por mim, não valeu a pena eu acelerar muito, no meu caso, acelerar muito e abrindo mais negócios, e depois simplesmente eu olhar e falar assim, cara, poderia ter feito as coisas com mais calma, mais tranquilo, estaria melhor. Mas também tem um outro ponto, né, cara? Que aí eu acho que ele é muito pessoal e você falando da parte espiritual é interessante. Tem um ponto que é, cara, a gente aprende passando pelas coisas. sim, sim. Tipo assim, se não tivesse passado o que você passou, se não tivesse passado, a gente não seria quem nós somos hoje. Com a clareza hoje, É, né, com o entendimento. E mesmo assim a gente ainda comete erros. sim. Mas hoje, cara, eu falo pra você, eu não fico num negócio que eu vejo lá na frente que talvez não vai fazer sentido pra vida que eu quero hoje, pro que eu busco hoje. Eu já não busco só dinheiro num negócio. Sim. Hoje a gente pode avaliar isso, né? Mas no auge, velho, quem que Você pensa não olha nisso? pra nada, você só quer saber do dinheiro Você é e louco, você tá tchau, com. né? Tchau, você tá com binóculo. É, é. Então, cara, e hoje eu vejo muitos amigos passando por isso, assim, estão acelerados ao máximo, sabe? Até eu tô me sentindo um pouco estranho, cara, porque tem muitas pessoas que eu gosto, que são queridas, assim, que eu tô vendo que estão fazendo o que eu fazia, né? Acelerando e não quer saber e deixa a família de lado e viaja de segunda a segunda. E aí, cara, eu sei que, até porque eu também era assim, eu sei que se eu chegar e falar alguma coisa, não vai Não vai ser ouvir. legal, não vai ouvir, talvez vai até falar, ah, cara, o cara, olha, o cara aí já, ixi, já. Aí vou perder o amigo, sabe? Então, cara, é uma situação tensa, sabe? Eu tô nesse limiar de tentar
transformar as pessoas de alguma forma que elas consigam tirar as escamas dos olhos, sabe? E não chegar a explodir com o burnout, alguma coisa. Sim, Você sim. entende, cara? Eu vejo que essa é a chave da vida, Da vida. sabe? Esse equilíbrio. É, é. Mas, cara, é difícil. Mas eu tô numa concentração, numa busca de propósito, um Top. monte de coisa aí agora. Por isso que eu tô nessa fase que eu falei, né? Para tentar achar esse caminho de como me comunicar com as pessoas para que elas entendam isso. E eu sei que, cara, se eu conseguir fazer isso, vai ser um negócio muito massa, assim, entendeu? Cara, sabe, eu já atendi muita gente, né? Como terapeuta, eu sou coach de formação, né? Já atendi muita Aham. gente como coach. E, cara, sempre as pessoas, a maioria das pessoas chegam e estão nessa situação. Cara, tô acelerando, tô vendo que. É quando a pessoa ela sobe, 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 aí ela começa a curva da queda. Uhum. E aí ela vai procurar É, alguém que pode ajudar. E as pessoas vão chegar pra você nesse. sim, Elas não chegam no auge. A gente não chegou no auge. sim, No pedir ajuda no auge. No sim. auge, meu irmão, Mas hoje você não olha pra ou nada, né? soma ou some. É, Ou soma ou é some. o ditado, velho. Cara, e passa por É cima assim. das coisas, das pessoas, e tá nem aí pra E nada. pisa nos outros E, e tchau, né, cara? e, e É comum, né, cara? é Isso é comum. comum. A gente. E a gente tá fazendo mal pra nós mesmos. Sim, A sim. gente percebe hoje, né? Cara, teve pessoas que depois de 2 anos eu fiquei sabendo que tava super magoado comigo. Aí eu falei, por quê? Cara, você não lembra uma vez você falou isso pra mim? E eu fui te pedir ajuda e você simplesmente. Não, pá, você tava muito soberbo, muito arrogante. Soberba. Essa é a palavra. Essa é a palavra, É, cara. é. A gente fica assim, né, cara? Fica, fica, Porque fica. você, cara, você O fecha o dinheiro foco cega, cara. aqui, cega. Cega, irmão. E aí vira maluco, Fica né? maluco. Porque o senhor, o seu senhor é o dinheiro, É o dinheiro. né? Isso é E aí real. estragou, cara. Então, Perde gente, perde amizade. é, Não vale a pena. não vale a pena. Não vale. Com certeza. Mas você falou de coaching, né, cara? Eu sou psicoterapeuta de formação Ah, que também. legal, show. Em 2016 eu me formei em psicoterapia e parapsicologia também. Que foi um período ali que eu busquei entender um pouco a mente, entender Legal, um pouco sobre, cara, basicamente mentalidade, onde é que está guardado os pensamentos. legal. E um detalhe, eu não entendia que era uma busca que eu deveria ter feito em Deus, Aham. sabe? Eu sentia uma vontade de entender sobre, mas eu queria uma explicação real. Uma explicação que se enquadrasse. Não, cara, o teu pensamento tá assim, ó, tá no lobo tal, porque os neurônios não sei o quê. Cara, não tem como ser assim. E na época eu fiz um curso de parapsicologia e psicoterapia e fiz hipnose, várias coisas e tal, e entendi o rolê da mente, mas ainda não entendia sobre Deus. Olha Agora, só. hoje sim encaixou isso, sabe? Encaixou. Você tem Mas alguma religião? Você é cristão? eu sou cristão, ó. Cristão. Se converteu ou sempre foi? Eu me converti recente, cara. Conta aí, cara. Legal isso aí. Esse ano foi o ano da virada de tudo, assim, né? Começou. Cara, não foi nem esse ano, foi o ano passado, quando, olha só, a gente. Cara, tem gente que gosta, tem gente que critica o Pablo Marçal. Eu gosto. Eu gosto pra caramba, cara. Eu Pablo gosto. Marçal é um cara que eu acho que, assim, é um cara diferenciado. É difícil de entender o contexto do que ele está fazendo, às vezes, quando você olha como o dinheiro é o seu senhor. Aí você olha pro cara e fala, o cara só quer saber de dinheiro, mas quando você entende o rolê de Deus ali, de todo o contexto, você fala, não, ele tem um propósito e isso é bonito demais. Sim. E aí, eu era um crítico do Pablo Marçal, inclusive. Era? Eu era um crítico, cara. Eu era um cara que falava mal dele, inclusive. Sério, cara. Eu fui fazer uma viagem pro Chile de carro, cara. E aí eu convidei um amigo meu para ir junto. A gente foi sozinho, nós dois. E falei, vamos pro Atacama e vamos fazer um rolê, cara. Eu não aguento mais, tem que dar um rolê e tal. Beleza, aí fomos, cara. Eu e ele, eu tinha um troller na época, fomos pro Chile. E nesse rolê do Chile, cara, esse meu amigo é do digital.
E aí ele falava do Pablo Marçal. Não, cara, Pablo Marçal, cara, mas olha lá. Então, que Pablo Marçal, Que cara? ano que era? Ai, ai, deixa eu ver aqui, cara. Isso faz uns 3, 4 anos. Uns 3, 4 anos. Não faz muito tempo, não. É, E eu falo, não, o cara quer saber de dinheiro, velho. Ele não tá mostrando as outras coisas, ele tá trazendo a galera pra pegar o dinheiro da galera e tal, e tal, e tal, sabe? Eu lembro muito bem que né, nessa viagem a gente falou sobre isso. Cara, 15 dias falando sobre isso. E aí, cara, quando eu voltei, eu comecei a seguir o cara, comecei a olhar alguns vídeos, algumas coisas. E, cara, numa noite, eu tava em Curitiba para uma reunião que é, nos últimos 5 anos eu fui conselheiro da Associação Comercial, conselheiro do programa AS do transporte, diretor de federação, presidente de sindicato, presidente de clube de tiro. Então, assim, eu tinha 5, 6 funções de diretoria, cara, Nossa, velho. fora as 5 empresas que eu tinha. Então, foi uma loucura, assim. E eu tava em Curitiba após uma reunião, fui pro hotel e tal, e tava aberto uma live do Pablo Marçal, coloquei ali enquanto eu ia me arrumando e tal, e começou a falar. Foi o dia do estrogonofe, o cara falou do estrogonofe, Ah, sei. se Sim, você sim. lembra. Que o cara criticou ele, porque foi no E almoço, foi ao vivo essa crítica? Eu só vi o foi ao vídeo vivo, depois. cara, Foi ao foi ao vivo. vivo, e eu tava assistindo, cara. Caraca, velho. Aí o cara começou a criticar ele porque pagou 5 mil pra comer estrogonofe, não sei o quê. Eu falei, agora eu quero ver. Me coloquei no lugar do cara, né? Sim, sim. Agora eu quero ver, cara. Se fosse eu ia meter o pau. Agora eu ia falar, cara, eu vou comer estrogonofe por 5 mil, você não tem vergonha na tua cara. Tá? E o cara. E aí, cara, o Pablo Marçal começou a falar e eu falei, caraca, velho. Ele não tinha percebido a essência do Pablo Marçal. E naquele momento eu comecei a perceber, cara. Começou a explicar que o cara estava dando importância para comida, ao invés de entender que ele foi lá para Acesso, né, conhecer e as tal. pessoas, para ver o que as pessoas estavam fazendo. Esse networking que ele Sim, fala tanto, que as pessoas olham, escutam a palavra e às vezes nem associam o que, que é realmente, né? sim. E eu falei, caraca, velho, interessante, cara, interessante. E aí comecei a curtir o cara. Parece que foi uma virada, assim. Você vê que coisa, cara? Um negócio que poderia ter acabado com ele, né? Quantas Podia. pessoas que não acessaram por conta desse episódio aí? Aham, aham. Que coisa, cara. O que às vezes parece que vai matar o cara É pulsando. um troço. Mas por quê? Porque, cara, ele tem o propósito muito Tem. claro. Por isso que ele não ninguém derruba. É, Entende? sim. Quando ele fala, daí com aquela. Às vezes ele se altera, é o ser humano, normal. Mas quando ele fala com essa sinceridade e tal, a gente percebe, Sim, cara. percebe? Né? E a questão financeira é resultado daquele propósito dele. Então, cara, resumindo assim, aí eu comecei a curtir mais o cara e aí ver umas lives dele, assim, comecei a ver ele meio direto, assim. Eu falei, poxa, cara, as coisas de mudar e tal depende de mim, cara. Eu já tenho os negócios, mas eu tô vivendo muito pesado. Eu senti esse peso, né? Aí, cara, eu comecei a correr, sabe, as Da coisas que ele falava, assim, sabe? E comecei a ver uma transformação. Foi bem próximo de uma virada de ano, do ano passado, de 23 para 24. E aí, essa virada de ano, eu fiz inclusive, daí eu tinha comprado um workshop do Wendel Carvalho de Sei. meta. Participei do workshop, fiz a meta junto com a minha esposa e tal, tal, tal. Falei, cara, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar porque tá muito pesado e vai dar alguma coisa ruim aí no meio. E aí também, nesse rolê todo, percebi essa questão espiritual do Pablo Marçal. De falar de Deus e tal, e tal, tal. E eu falei, poxa, cara, eu acho que esse vácuo aí tô precisando, porque eu era católico e eu saí da igreja católica depois da crisma ali, com 16 anos, por ali. Cara, e eu nunca mais fui pra igreja. Eu não queria mais ver a igreja na minha frente, assim. E aí, com essas questões, eu falei, cara, eu acho que falta, mas eu não sei o que fazer. Vou começar a ir na missa. Foi em 2024, começo de 2024.
Eu fui em 4 missas, 4 domingos seguidos. E, cara, é uma crítica mesmo. Isso que eu vou falar aqui é uma crítica mesmo. Cara, chegou no quarto, eu falei, não tem como, cara. Não tem como isso aqui ser de Deus. Sabe, É cara? muito bom, velho. Cara, Que legal. eu saí brabo da missa, cara. Saí brabo. Eu falei, não, isso aqui não é de Deus, não, cara. Cara, eu procurando Deus, né? E aí eu Boa, falei, meu boa. Deus, cara, me ajuda, me ajuda. Enfim, não fui pra igreja em 2024. Não fui pra igreja. Cara, mas sentindo aquele vazio, cara. Sentindo aquele negócio, não, tem que ser Deus, cara. Não é possível, não tô achando em lugar nenhum esse preenchimento, cara. Acho que o problema sou eu. Eu acho que é eu que tô, ou eu tô muito errado, eu não sei, cara. E aí, começo de 25 agora, a gente resolveu ir numa igreja evangélica, Aqui mesmo. aqui em Toledo, Qual que é? a NIB. NIB. Agora mudou de nome, agora é Igreja Zossa. Aliás, o Ronan vai estar aqui terça que vem. Ah, é? Sério? Olha que legal, Ele vai estar cara. aqui, velho. Que legal, eu vou vir aqui Com pra ver certeza. ele. Ele é, cara, Ele é show nosso demais. pastor é esplêndido, assim, admiro demais ele, cara. Você sabe que ele fez um lançamento com o Marçal, né? Ele já te contou? Não. Aí, tá vendo? Ah, olha aí, Rapaz, que o legal. Ronan, aliás, eu vou falar, hein? Mas eu vou perguntar pra ele, ele vai contar essa Aham, história. Quando eu cheguei em Toledo, eu conheci, me apresentaram ele logo quando eu cheguei, né? Você tem que conhecer aham, um pastor que é a sua cara. Se ele depois se ele assistir, ele vai ver. aham. E não, ele é a sua cara, vocês precisam se conhecer. Tá, beleza. Aí a gente se conheceu, pá, chamei ele pra um churrasco lá em casa, foi. Aí eu falei que eu curti o Marçal, tá? Ele falou, cara, eu fiz um lançamento com o Marçal. O primeiro livro que ele escreveu, que foi As Chaves. O Ronan escreveu. Ele tem acho que 2 livros. O primeiro é aquele azul, As Chaves para a Vida, As 4 Chaves para o Sucesso. Ai, cara, Já deve ter agora eu visto. vi, É, já vi, eu não vou esse lembrar o nome. livro, ele comprou um curso do Marçal. E aí aí no curso, ele começou a escrever o livro. E aí um dia ele tava falando com o Marçal no chat ao vivo. Mano, isso faz muito tempo. O Ronan vai Olha falar só disso que terça. legal, cara. E aí o Marçal falou, cara, vamos abrir aqui a live. Nós dois, ele abriu uma live com o Marçal. E o Marçal convidou ele pra ir pra plataforma pra lançar o livro dele. O Ronan lançou o livro dele na plataforma do Marçal, cara. Que Você legal, vai ver terça-feira cara. ele contar Que essa história. massa. Eu Que acho que ele, cara, legal. eu acho que ele nunca deve ter contado muito essa história, até porque faz muito tempo já. Aham, Ele falou que faz muitos anos, foi no começo do Marçal. sim. E aí ele conta essa Muito história, cara. legal, Então, terça cara. você vai ver, vai Olha ser legal. só, que massa, Mas cara. continua aí, você. Não, vem aí na Vou terça. conversar Porque a gente também, claro, fala, cara, se vê na igreja e tal, então, enfim, né? A gente fala pouco da vida particular, né? E olha que legal. Mas eu admiro demais o Rona, cara. Ele, Demais, ele é muito fera. nossa, como espírito, como pessoa, enfim, né? Aí, cara, a gente foi no primeiro culto, acho que foi começo de fevereiro, começo de janeiro ali, enfim, Desse ano. desse ano. A gente foi no primeiro culto, poxa, aí falei, que troço legal, cara, Ah, é massa, nossa. né? Lá é um absurdo, assim, é top. Assim, exatamente o oposto do que eu falei lá da igreja católica, né? Eu falei, poxa, cara, que alívio sair do negócio assim, com energia boa, cara, gostoso, assim, e mexido. Vamos voltar. Cara, nunca mais parei de ir no culto, cara. Nunca mais parei. Falei, esse aqui é o meu lugar, cara. Que E assim, um massa. pouco diferente também do que eu. Porque eu fui em alguns momentos da minha vida lá, quando eu era jovem, em igreja evangélica. Porque eu tinha uma namorada lá que era evangélica, enfim, né, pra acompanhar. E aqui, quando eu pisei na igreja, fui na igreja e tal, eu falei, não, aqui é diferente, cara. Aqui o negócio é massa. Enfim, aí logo depois, em fevereiro, eu fiz Legendários também. Ah, show. Cara, que é um movimento que eu acho Cara, acho que eu maravilhoso. sou a única pessoa que não sou legendário aqui no raio de Olha, 100 quilômetros em Toledo. Todo mundo é legendário, olha velho. só, cara. Eu Vai ainda ter que ir pro Você, Legendário, ah, cara. Ó, a não. inscrição tá aberta, vou te mandar o link. Não, é que assim, né, cara? Aí o Legendários
foi o que eu tava buscando, né? Que era esse preenchimento, entender. Cara, eu tive uma presença real de Deus na minha vida no Legendários, Show, show. sabe? Que é, assim, a desconstruir, o tal do quebrantamento, né? Desconstruir a sua cabeça, assim, e mostrar que não é algo é, facilmente explicável, o espírito, Deus e tal, entende? Sim, Então sim. foi tudo isso que eu consegui entender na montanha. E aí, cara, voltei, acho que foi no primeiro ou segundo culto, Top. me converti. Eu falei, não, cara, daqui nunca mais saio. O negócio aqui vai ser maravilhoso. E aí, cara, foi passando o tempo e começou a ficar muito mais claro pra mim, cara, que eu tava nessa fase de loucura profissional. De assim, cara, poxa, eu não sei se eu preciso disso aqui não, entendeu? E começou a bater aquela dúvida, aquela angústia e tal, e eu fui nos 2, 3 cultos dentro da igreja, e aí eu comecei a falar com Deus. Quer cortar, Du? Não? Não, não. E aí eu comecei a falar com Deus, cara, sobre essa questão dessa angústia, dessa dúvida de No culto. no culto, cara, no culto, e pedir para Deus me mostrar o caminho, cara. Que legal. Falei assim, ó, várias vezes, né? Poxa, se é para se isso não é pra mim, que eu tô, por mais que eu esteja há 25 anos, me mostra, sabe? Então essa questão espiritual assim forte, 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 cara, até que um culto foi muito claro pra mim. Vende isso aí porque tua motivação tá errada, cara. Nossa, isso é forte, hein? Cara, foi muito Uau. claro, sabe? Foi muito claro pra mim assim, no culto lá eu tava o Ronan pregando lá e eu ali, cara, eu numa angústia assim, de repente, cara, mas não é. Por que eu não vendi ainda? Tipo, não é pra mim, cara. Que louco, hein? Cara, e começou a vir uma clareza, assim. Nossa. Muito louco, cara. Muito louco. Pra quem não tem essa. É até difícil de entender, né? Sim. Mas, cara, aí ficou Eu muito. vivi isso, eu vou contar. Olha aí, ó. Eu vivi isso também. Que legal. Então, cara, e aí eu falei: olha, tá decidido. Vou vender tudo. Eu tinha 5 empresas até então. Vou vender tudo e vou ver o que Deus tem pra mim aí, vou seguir o propósito que Deus tem pra mim. E vou deixar de, de, de viver nessa pressão, nessa questão de, eu preciso ser grande, eu preciso que a transportadora, que não sei o quê, e que no fundo também ficou claro uma situação pra mim, cara. Que eu só queria que meu pai me amasse mais, cara. Nossa. Essa é forte, hein? Caraca. Cara, ficou claro assim pra mim que assim a minha motivação qual era? Minha motivação era mostrar pro meu pai que aquele piá, né, que aquele piazinho lá de 12 anos que dirigiu a primeira vez um caminhão, ia ser um cara que ia ter uma transportadora, que ia ter um monte de caminhão, que ia ter um monte de motorista, que como meu pai era motorista, eu ia poder mandar ao Uau. invés de ser mandado, sabe? Forte, hein? Cara, você não tem noção, cara. Quando eu entendi isso, eu falei, nossa, cara, tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. E outra, eu entendi que eu precisava pedir pro meu pai, pedir assim, falar isso pro meu pai também, né? Pra curar isso e tal, né? Sim. E aí eu saí daquele culto assim, cara, parecia que eu tava andando nas nuvens, assim. Cara, Sensação absurda, né? nossa, cara. Falei, cara, é isso. Então vou vender. Era domingo, falei, a partir de amanhã eu vou colocar a venda. E deixa acontecer, deixa Deus cuidar disso. Cara, em 40 dias tinha vendido tudo. 40 dias. Em 40 dias, cara. Nossa. Eu só fiz assim, ó, segunda-feira. Com quem que eu preciso falar primeiro? Eu preciso falar com o cliente X. Como é que eu vou fazer o procedimento e tal, 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 tal. Chamei o cara, tal. Tá, faz assim, faz assado. Beleza. Falei com o cliente Y. Como que eu faço? Como que a gente pode fazer assim, assado? Não, faz assim, faz assado que eu acho que vai dar certo. Tá bom. 40 dias, cara, tava pago os caminhões.
vendido, transferido, tudo pronto, cara. Esse segundo posto que eu tinha falado, eu vendi ele no começo desse ano. Que quando eu defini lá que eu não ia mais ter os postos, aí eu acabei vendendo o segundo também, né? Mas. E aí se resume nessa virada de vida, nessa virada espiritual, nessa questão de tentar mostrar para as pessoas o quanto isso é bom e quanto você entender a tríade do ser humano, que é espírito, alma e corpo, né, cara, equilibrado, cara, você não precisa de mais nada, Mais nada. né? Que louco, né? É louco. É louco. Caraca, velho. Pô, e é forte você falando assim do pai, porque você vê, né? De um lado veio uma motivação, mas de outro, e isso não é você, isso é todos nós, né, que passamos por esse processo, o quanto a falta de pertencimento, de importância na infância move a nossa identidade. Sim, Você vê, hoje tem um Alan que, na verdade, sempre foi esse aí que Deus enxergava. sim, Mas a gente não se enxergava. A gente não se via na posição que Deus nos enxergava. sim, E aí precisa acontecer uma série de coisas pra gente olhar e falar assim: busquei, 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 mas nunca encontrei. exatamente, Que coisa, né, cara? exatamente. Pô, e é legal É, essa fase que você tá vivendo agora, né? Porque cara, é muito boa, assim, muito boa. E aí até as pessoas perguntam, né, cara, às vezes, pá, cara, como assim? E agora, e você vai fazer o quê? Tem um negócio certo e tal? Não, eu sei de uma coisa, eu quero morar fora, quero ficar fluente em inglês, quero ter experiência de morar em outro país, boa. algumas coisas assim, mas, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Uma coisa é certa, eu não tô mais conseguindo ver as pessoas passar por aquilo que eu passei, tá entendendo? Ou estão passando. É um chamado. E não fazer nada. Isso tá me trazendo uma angústia. Então, assim, Deus já está me organizando. Sim. Já está mostrando algumas coisas. Então, o que eu tô sentindo é isso. E, cara, eu só quero deixar fluir. Sim. Entende? Só quero deixar fluir. Entendo que agora eu consigo entender uma coisa que algumas pessoas já tinham me falado e às vezes eu falava assim, ah, cara, as pessoas falavam assim, não precisa de muito para viver. Isso aí é demais, velho. Cara, geralmente os caras mais velhos, né, fala isso, né? O cara já mais vivido assim, Já várias tomou vezes. tombo, né? Várias vezes eu escutei isso. Cara, viu, não precisa de muito para viver. Pra viver bem, não precisa de muito. E eu olhava e falava, claro, não tem Pobre. nada. Não tem nada, né, cara? Você é um, Pobre. né? Cara, que E aí ignorância você da começa a gente. perceber Que que ignorância é. o maior prazer sempre vai estar na nossa companhia, estar bem consigo mesmo, É, estar bem em família com as pessoas e que os prazeres eles são excelentes. sim, Comer bem, viajar. Mas o mais interessante é quem nós somos sem ter isso. é. Eu acho que esse é o X. Essa é a Para essência. nós que vivemos e alguns ainda vivem essa parte próspera financeira, quem é você sem isso? Eu acho que esse é o X. Sim, O quanto você se encontra em você. E hoje você pode dizer com clareza, né? Do quanto você se encontrou depois de ser encontrado, né? sim, Isso é sim. muito massa. E agora é hora de resgatar os outros. Então, eu tô sentindo isso, cara. E quanto mais eu leio, mais forte tá ficando, cara. Pra Sim. você ter ideia, ontem até eu passei por uma situação assim, falei, cara, eu tô ansioso, cara. E até, até eu ir pro Legendários, eu tomava ansiolítico. Cara, é a grande realidade da galera hoje, né? Sim. Tomar ansiolítico, porque senão vai ficar maluco, para suportar, para produzir mais e tal, né? E eu não era diferente. Então, até o Legendários eu tomava ansiolítico. Lá eu decidi que eu não ia tomar mais, não tomei Uhum. mais. E aí ontem eu.
cara, me bateu uma ansiedade, cara. Me bateu uma ansiedade ali bastante de manhã, ali bastante de tarde, e aí não tinha nada pra fazer. É, porque agora começa a não ter nada pra fazer mais, né, cara? E eu comecei a me sentir mal. Ô, Du, tem alguém pra compor o time aí, pra somar no Next Go aqui. Ai, cara. E aí eu falei, cara, será que eu vou ter que tomar o remédio de novo, cara? E na mesma hora eu falei, não, não, peraí, peraí. Vou colocar o pé no chão aqui. O que que tá acontecendo? É sobre o que que eu tô pensando? Ah, é sobre o propósito de Deus. Porque daí começa a conflitar algumas coisas, né? Sim. Cara, ali esse livro que eu tô lendo é espetacular, cara. Ele fala muito sobre você fazer as coisas para o Pai, de acordo com o que o Pai, Jesus, Sim. Deus, enfim, né? De acordo com o que ele gostaria que fosse, na simplicidade e tal. E aí, cara, aquela história da inveja que eu falei antes, que talvez não seja a inveja, mas é aquele Sim, sentimento sim. que tá lá impregnado, Sim. que você fala, cara, mas aí você vai num grupo de encontro familiar, que seja até na igreja ou dentro da igreja, você olha as pessoas, você vê, cara, a pessoa tá saindo daqui falando exatamente o contrário do que o pastor falou, e daí eu começo nessa pequena revolta, entendeu? Interessante. E aí isso me deixou ansioso ontem, por estar vendo a essência e estar vendo que o mundo tá muito diferente, entende? Sim, E cara, sempre vai acontecer isso. Sempre foi assim. sempre. Agora, como que eu vou lidar com essa situação? Uhum. E talvez tem muito a ver com isso que a gente acabou de falar, de cara, e agora o que que eu vou fazer para mudar então essas pessoas, Sim. né? E tá batendo, cara. Assim, às vezes mas tá muito bom, cara. Tá muito bom. Sentir essa leveza, sentir essa outra vida que eu não tive até então, com 42 anos, tá sendo doido, cara. Tá sendo massa. E um bate-bola rápido aqui. O que o Alan não vai mais fazer? O Alan já fez muita coisa. Mas depois desse encontro, o que o Alan não vai mais fazer? Assim, isso aqui eu não faço mais. Cara, eu eu tenho pensado em escolher algumas coisas assim para nunca mais fazer. E uma coisa que eu acho que eu não faria, pelo menos nesse momento, assim, que talvez mude isso, mas é montar vários negócios para escalar, sabe? Sim. Isso eu acho que eu não faria mais, assim. Não sei se está certo ou se está errado, mas talvez é o sentimento Ah, é ainda. pessoal isso, é pessoal. Talvez é o sentimento ali ainda de ter várias coisas e ter aquele peso Sim, ainda tá ali, sim. né? Tipo, tá, não, se eu fizer isso de novo, vai voltar aquilo. Eu acredito muito que seja isso. Mas então, assim, isso eu não faria, pelo menos por enquanto. É, cara, olhar para o dinheiro como se fosse a salvação. Isso, cara, para mim tá muito claro, assim. Sim, isso é legal. Jamais, cara. E porque eu entendi que não precisa muito para viver, Sim, isso é massa. entendeu? Aham. E aí tá tudo certo, sabe? Então, e é difícil falar o que não faria de novo, porque Deus sabe o que faz e se um dia ele falar, não, cara, você vai voltar a ter pessoas sob seu comando, tá bom, né? Se isso te for realmente propósito, vai ser. Vai ser. E aí vai ser leve. Sim, vai ser diferente. Vai ser diferente, eu sei que vai ser diferente, entende? E o que o Alan precisa fazer, mas ainda não teve coragem de fazer? Você sente que talvez pode até estar ligado a essa ansiedade. Tipo, cara, eu devia estar fazendo isso aqui, mas eu ainda não tive coragem de fazer. Uhum. Tem alguma coisa que bate no coração assim? Você fala, cara, eu já devia estar fazendo isso aqui.
Deus tá me chamando pra esse caminho, eu só não tive coragem ainda. Ou Sim. talvez coragem não seja a palavra, porque acho que não te falta coragem. Não É, nos falta coragem aqui. Pelo menos é, nessa mesa que estamos aqui, sim, são sim. pessoas que fazem as coisas, né? É. Talvez a coragem não seja a palavra, mas que tipo assim, cara, eu não fiz ainda e isso tá me incomodando. Então, cara, eu acho, cara, assim, que a questão de estar movendo as pessoas, sabe? De estar falando com as pessoas. Eu tive um período do digital meu que eu entrei no digital há um ano, faz um ano, assim, que eu tinha Instagram, como todo mundo tem, para ser o consumidor ali e ficar olhando coisa, porcaria e tal. E aí, essa questão do Pablo Marçal que eu comentei, mexeu comigo nesse sentido também. Poxa, mas eu tenho que deixar de ser um consumidor aqui, eu tenho que usar isso para alguma coisa. E aí eu comecei a usar as redes sociais e tudo mais para falar. Mas aí eu dei um tempo agora nesse período que eu tô passando, porque eu entendi, cara, que a motivação estava errada também. Que eu estava ali para treinar gestores, copiar o que eu já fazia, mostrar para as pessoas, ajudar o empresário a ser maior, a ter mais. E aquilo começou a me incomodar e eu falei, não, vou dar um tempinho. Mas eu gostava pra caramba, cara, de fazer. Só estava fazendo da forma errada. Talvez a mensagem também É, tem que ser no sentido diferente. de, cara, eu não tô transformando as pessoas aqui. Aqui eu tô vendendo alguma coisa. E eu tô vendendo alguma coisa, e eu até vejo vários fazendo, cara. Nesse período aí, os pares que estavam nas redes sociais explodiram. Explodiram, cara. Os caras que estavam fazendo a mesma coisa que eu, e eles estão lá vendendo algo, cara, que eu não vou falar aqui, não é ruim. É bom, inclusive, mas assim, tá vendendo uma solução que ela não é ele que vai dar. Depende do outro cara que tá lá do outro lado. E aí você começa a prometer coisas, cara, que Sim, não vai rolar, entendeu? E aí isso tava me incomodando. Hoje, o que que eu acho que eu deveria fazer que eu ainda não tô fazendo? É falar isso que eu tô fazendo aqui, falando aqui agora, cara, que é a primeira vez que eu tô falando sim. sobre, né, esses miúdos aqui dessa transformação e tal. E eu acho que se mandar essa mensagem para as pessoas vai impactar alguém, é isso que eu preciso fazer. Eu sinto que é isso. Entende? E alguma coisa te impede de começar amanhã? Ah, cara, eu acho que ainda é esse prazo que eu tô dando para mim mesmo. Ah, tá, de, De de assim, pra dentro. Legal, legal. deixa Deus me dar certeza. Ah, show, Entendeu? show. E a hora que eu acho que vai ser igual lá da definição da venda. Eu tô no período de pedir. Uhum. Pedir clareza, pedir sabedoria, pedir propósito, pedir entendimento sobre o que eu tenho para fazer aqui nessa terra. E aí, cara, quando a gente começa a pedir, começa a vir os sinais, né? Sim, E eu tenho uma coisa que é assim, ó, quando eu tiver muito claro, aí eu vou fazer. Quando não tiver muito claro, eu vou pedindo, entendi. entendeu? Você acredita que você racionaliza muito isso? Sim, cara, bastante. E que talvez essa racionalizar isso pode estar te impedindo de transbordar? Eu acredito que sim, cara. Eu acredito que sim, até pelo fato de, como eu comentei ali da questão da ansiedade que me bateu, foi por estar com esses dois pontos ali, né? Mas será? Mas. Ah, não é isso. Ah, mas será? Sabe? Sim, Fica sim. aquele vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, e isso causa ansiedade, normal. Mas por estar sem definição mesmo. Então, cara, vai rolar em Vai. algum momento. Alan, se você pudesse deixar uma mensagem pro público, um minuto, que mensagem que você deixaria olhando para aquela câmera ali? Cara, a mensagem é a seguinte: não vale de nada a nossa vida, né? Não vale de nada se você não tiver.
preenchido interiormente, entende? Se você não tiver equilibrado com alma e espírito, se você não tiver satisfeito com o que Deus tem para você, satisfeito com a sua família, vivendo o caminho, né? Se você tiver só concentrado no objetivo, no futuro, naquilo que você quer alcançar, como profissional, financeiro, vai dar pau em algum momento. Então, toma muito cuidado com isso. Isso pode ser o que está te matando aos poucos. Uau. Então, eu senti isso na pele, eu senti um momento que tudo isso veio à tona, achei que ia morrer, você deve ter passado por isso também. E você, se você ainda não passou por isso, pode ser que um dia você vai passar, não queira chegar lá. Não precisa. Não precisa, não precisa. Você pode começar a organizar o espírito, o corpo e a alma de uma forma que o sucesso financeiro, o ponto de chegada, ele vai ser maravilhoso da mesma forma, só que muito mais gostoso. Caraca. Eu acho que é isso, cara. Essa é a mensagem, né? Essa é a mensagem. Alex, obrigado, meu irmão. Valeu, meu irmão. Obrigado por você estar aqui, obrigado pela sua disponibilidade. Você carrega algo especial. E as pessoas precisam conhecer esse Alan aí, ó. Esse Alan, ele tem uma mensagem para entregar pro mundo que só ele vai entregar. E você sabe desse chamado que Deus fez para você. Sim. E assim, ó, se eu pudesse deixar um recado, não só pro Alan, mas para todos, não tem tempo certo. Não existe. Se Deus deu a semente, deixa ele dar o crescimento. Entrega a semente. Às vezes a gente quer entregar o fruto, sabia? Sim. Eu fiquei muito tempo querendo mostrar o fruto. Pô, mas eu não tô vivendo ainda. Pô, mas ainda não tá pronto. Pô, mas ainda não tá completo. E aí eu entendi uma coisa. Deus não quer que eu entregue o fruto. Ele quer que eu entregue a semente. Isso é fé. Exatamente. E ele vai dar o crescimento. Então, Exatamente. entrega essa mensagem. Ela é muito boa em você. Ela foi feita pra você. Você tem que entregar, meu irmão. Conta comigo nessa jornada. Maravilha, Tamo junto. cara. Amém. Gente, obrigado pela participação de vocês. Obrigado por esse 5º episódio. Não tem ouro, tem diamante. Tem muita coisa boa na história do Alan. Esse bate-papo aqui. E olha, eu vou falar que eu sou privilegiado porque eu já conheci o coração do Alan, né? Muita gente conheceu o empresário, né? Conheceu agora ele ali, o legendário cristão. Eu conheci o coração. Sentou aqui na mesa e mostrou o coração. Então, se inscreve aí no canal. Vai sair esse vídeo. Curte, compartilha. E a gente se vê no próximo episódio. Tamo junto, meu irmão. Obrigado, hein? Valeu. Obrigado, gente. Valeu, até mais.